Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sinal de orgulho e prazer para todos nós que fazemos o portal da Assembleia. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o processo eleitoral, as eleições de 2018 que se aproximam. Vamos falar de que forma o Tribunal Regional Eleitoral vem se preparando no Maranhão para esse processo eleitoral. Para falarmos sobre o TRE do Maranhão, nós estamos recebendo aqui o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o Flávio Vinícius Araújo Costa. Diretor, muito obrigado por ter vindo aqui, é uma honra tê-lo do quadro Sala de Entrevista. Boa tarde, Juraci. Eu, como representante do TRE, diretor-geral, e estou aqui à disposição do portal da Assembleia, como todo cidadão maranhense, para a gente prestar qualquer esclarecimento. Então, agradeço o convite e também sinto honrado de estar prestando essa entrevista e esses esclarecimentos. Flávio, nós estamos a menos de 3 meses de um momento mais esperado no país de exercício da democracia, que são as eleições gerais 2018. De que forma o TRE do Estado do Maranhão vem se preparando para realizar este pleito que se aproxima na cidade de São Luís e nas 217 cidades que compõem o Estado do Maranhão? Já se o TRE está preparado, eu posso te dizer hoje, com bastante antecedência, porque desde 2016, novembro de 2016, o TRE já preparou todos os procedimentos, todos os processos de eleição, haja vista que a missão do TRE não é só julgar. Nós temos a missão de julgar, mas temos a missão de organizar a eleição. Então, é uma missão dúplice. A gente tem uma missão julgadora, de efetivar aquele poder controlador do judiciário, e temos também a missão de organizar as eleições. Eu digo que o TRE ele faz a parte administrativa, organizacional e faz a parte judicial. Então é um tribunal diferente. Até porque o ramo do direito eleitoral é um ramo diferente. É um ramo que nós temos que pegar uma legislação que ela é feita pelos próprios operadores que serão aplicadas para eles mesmos. Ou seja, os legisladores, os congressistas que fazem, aí tem que ser sancionado pelo Poder Executivo, no caso o Presidente da República, haja vista que nós não temos a legislação eleitoral estadual ou municipal, não somente na parte de organização, que a gente pode tratar daquela questão da portaria da lei seca, mas toda a legislação que trata de inelegibilidade, processo eleitoral, propaganda eleitoral, registro de candidatura, inelegibilidades, só temos através de regulamentação federal. Sendo que, quando a gente trata de condições de elegibilidade e inelegibilidade, somente por norma constitucional e lei complementar. Sequer as leis ordinárias são taxadas para isso. De 2015 para cá, nós tivemos uma série de alterações processadas pelos legisladores brasileiros. Mas foram várias que alteraram dispositivos importantes na lei de eleições e também na lei chamada Lei dos Partidos. Se você tivesse que dizer aqui agora, no quadro Sala de Entrevista, o que de mais importante mudou, o que deve ser levado em consideração já para o pleito que se avizinha no mês de outubro? Eu posso dizer que todo ano ímpar, antes da eleição, nós temos mudanças eleitorais. Todo ano ímpar? Todo ano ímpar. E o que era... 2015, 2017? Exatamente. Né? Então, todo ano ímpar nós temos modificações. E isso eu provo. A Lei 13.065 de 2015, ela alterou antes das eleições municipais. Foi chamada de mini-reforma eleitoral ou micro-reforma eleitoral. E tivemos agora 2 leis, que foi aprovada a Lei 13.487 e 13.488, que foi aprovada em 2017, praticamente no apagar das luzes de 2017, no último dia de 2017. Haja vista que no direito eleitoral nós temos o princípio da anualidade, que vale somente para a legislação. Toda lei eleitoral só pode entrar em vigor e ter aplicabilidade nas eleições se ela estiver vigorando um ano antes dessas eleições. Então é um princípio constitucional. Então, entrando no foco bem objetivo da pergunta, eu posso te dizer que a questão de prestação de contas, a questão de fundo de campanha, que a gente tem fundo de campanha e fundo partidário, nós temos o limite de gastos de campanha, nós temos propaganda eleitoral, nós temos registro de candidatura, substituição de candidatos, tudo isso sofreu alteração. Então a gente pode dizer que hoje temos um processo eleitoral com uma nova roupagem, até porque... E pelo jeito complexo, né? Complexo. Hoje a legislação, ela já teve tanta modificação que a gente não sabe qual legislação seguir. Até porque, em raros casos, e eu posso dizer como próprio operador de direito eleitoral, nós temos normas de disposições transitórias, ou seja, normas que só valem para uma eleição.
Quando passa outra eleição, por exemplo, em 2020, já não teremos mais a aplicabilidade dessa norma. Como tivemos em 2016, comentava agora há pouco acerca do limite regressivo de gastos de campanha, que era regressivo, era 70% do último gasto. Isso valeu para as eleições de 2016. Nessas agora ele não aplica. A lei não foi revogada, mas se criou na Lei 13.488 disposições transitórias para as leis das eleições, que alterou Código Eleitoral, Lei 9.504, Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Então, todos esses regramentos sofreram eleições e criou essas disposições transitórias que eu disse, que o TSE, através de resolução, limitou os gastos de campanha para esse ano. O Tribunal Superior Eleitoral, ele afastou o prefeito de Bacabal, José Vieira. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão acaba, inclusive, de marcar a eleição na cidade de Bacabal para novo prefeito e novo vice-prefeito para o dia 28 do mês de outubro. Por que essa data foi escolhida? Vamos lá. Nessa questão, e é bom ressaltar, que Bacabal sofre um imbróglio muito grande jurídico e a gente tem que ter alguns esclarecimentos. Nem todos esses afastamentos que foram causados pelo candidato que exerceu a prefeitura, Zé Vieira, foram feitos pela Justiça Eleitoral. Até porque a Justiça Eleitoral do Maranhão, começando pela a juíza da zona eleitoral na época de Bacabal, indeferiu o registro dele. Mesmo assim, ele disputou as eleições com registro indeferido. Tanto é verdade que seus votos foram computados como votos nulos, haja vista que ele não tinha tido registro indeferido. O TRE do Maranhão, também no ano ainda de 2016, por unanimidade, manteve a sentença da juíza da zona eleitoral de Bacabal como válida, ou seja, julgou indeferido o registro. No começo de 2017, o candidato Zé Vieira conseguiu um pedido de atribuição de efeito suspensivo a um recurso especial ao TSE, que foi concedido pelo relator do caso na época, o ministro Gilmar Mendes, que assim determinou que os votos dele foram computados como válidos, que ele fosse diplomado e empossado num só ato, ou seja, ele estava por meio de uma liminar. O TSE, há pouco tempo, julgou, há uma semana atrás, melhor dizendo, julgou o recurso especial e o que fez? Manteve o indeferimento do registro do candidato Zé Vieira. E nessa situação... Ou seja, manteve o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E fez uma ressalva, até para evitar o caso de Tocantins, que ele disse, inclusive determinando que sejam realizadas novas eleições sem o julgamento dos embargos de declaração, isso lá no TSE. Então, o candidato Zé Vieira pode opor o embargo de declaração, pode até ir ao STF, buscar efeito suspensivo no recurso extraordinário, caso... Cabe recurso, né? Cabe recurso. Ele tem ainda a esfera constitucional. Se ele entender que tem alguma violação de norma constitucional na decisão do TSE, ele pode recorrer à Corte Suprema, que é o guardião da Constituição. Agora, diretor, há uma preocupação muito grande no Brasil, à medida que se aproxima o pleito, em relação às chamadas fake news. O Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado, né, muito sobre essa questão. De que modo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o TRE, vai agir para coibir que notícias falsas possam interferir, né, na vontade popular ou dentro de um processo eleitoral que estamos próximos de atingir? A primeira coisa que a gente conta é com o apoio da boa imprensa, do bom jornalismo, porque o bom jornalismo ele transmite a verdade para a população, ele transmite a verdade para o cidadão. E a gente contar também com o esclarecimento do cidadão, saber de onde ele está tirando aquela notícia, verificar, fazer uma checagem. Paralelamente a isso, e a gente não se furta a nossa responsabilidade, nós não furtamos, o TRE do Maranhão, juntamente com o TSE, estamos montando um comitê de fiscalização e de verificação de fake news. Ou seja, isso com um acordo com todos os partidos, que já foi celebrado no TSE, que os partidos se comprometem a não fazer qualquer divulgação de notícias falsas. Da mesma forma com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e também com o Ministério Público Eleitoral, porque nós estamos representados aqui no Maranhão pela Procuradoria Regional Eleitoral. Então, existe esse Comitê Nacional e o TRE está montando um Comitê Regional. O Comitê Regional vai ser comandado pelo desembargador Ricardo Ailib, vai ser comandado pelo desembargador Cleondes Carvalho Cunha, que é o nosso atual corregedor, e o diretor também vai estar tendo a coordenação desse comitê. Logo, a gente tem feito todo esse trabalho. Além disso, tem que esclarecer o cidadão, porque quem divulga uma fake news também está incorrendo na mesma situação.
E aí a gente temos duas responsabilidades, a civil eleitoral e a penal eleitoral. Porque a gente, temos notícias falsas sem ter cunho eleitoral, mas eu estou vinculando na eleitoral. Tem que saber se aquele perfil ou quem divulgou aquela fake news, e aí eu estou dizendo que fake news não é uma novidade, a velocidade da fake news é que hoje é diferente, porque antes a gente poderia ter uma fake news, distribuindo um panfleto, distribuindo um santinho falso. Hoje em dia não, hoje em dia é feito por uma rede social, é feito no WhatsApp, que aí o controle é muito mais difícil. Então a Justiça Eleitoral vai verificar, com um protocolo, com o Ministério Público Eleitoral, de se aquele perfil é fake, se aquele perfil é verdadeiro. Se aquele perfil foi verdadeiro, nós vamos determinar a retirada daquela notícia falsa. Se o perfil foi fake, nós vamos procurar o IP daquela máquina para ver quem proferiu, quem deu aquela notícia falsa. Isso tudo com acordos e tudo com uma investigação, que por isso que nós estamos montando um comitê de segurança e um comitê de inteligência dentro do TRE. Gente, eu conversei aqui no portal da Assembleia, no quadro Sala de Entrevista, com o diretor-geral do TRE do Estado do Maranhão, o Flávio Vinícius Araújo Costa. Muito obrigado por ter vindo, satisfação em recebê-lo aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, Juraci, estamos à disposição na Justiça Eleitoral do Maranhão.